Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou Juciones Miguel e você está em mais um episódio do projeto Eu Digo Sim. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. Nós congregamos aqui na congregação de Uber. O nosso pastor local é o pastor Leomir Rodrigues e o nosso pastor presidente é o pastor José Suimar. E você está em mais um episódio do projeto Eu Digo Sim, projeto esse desenvolvido pelos Jovens Unidos em Cristo. Nós temos como objetivo levar aos irmãos a pré-aula da Escola Bíblica do Departamento de Jovens. Então, certamente, Deus tem algo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E hoje, o nosso episódio de hoje está marcante. Hoje a aula vai ser uma aula daquelas assim de marcar a nossa vida, porque nós temos convidados especiais e eu quero estar apresentando aos nossos queridos amados irmãos o nosso convidado especial, que é nada mais e nada menos do que o nosso pastor local, pastor Leomir Rodrigues. Pastor, a paz do Senhor. Pai do Senhor, como é que você está? Bem, graças a Deus. Pastor, que prazer estar recebendo o senhor mais uma vez aqui. Para a gente é uma questão de privilégio estar recebendo o senhor aqui. A honra e a satisfação é toda minha. Espero que nesta manhã a gente vai estar aprendendo junto e aprendendo com vocês. Será uma alegria transmitir pastor. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta manhã, para o seu coração. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa aula. Maravilha, maravilha. Também está conosco aqui, né, o nosso convidado especial também, né, sempre está com a gente aqui, nosso irmão Igor. Pode ser, irmão Igor, tudo bem, meu irmão? Pode ser, presbítero Juciones, eu estou bem demais, graças a Deus. Maravilha. Um privilégio imenso, né, estar aqui mais uma vez, mais uma oportunidade de estar aqui, e ainda mais com a presença do nosso pastor, que privilégio. É forte, é forte. E assim, para a aula ficar no nível alto, né, nós temos mais um convidado especial. Estou falando para os irmãos, essa aula é uma aula impactante. Está conosco aqui nada mais e nada menos do que um dos líderes da UMADEM, o diácono irmão Washington. Ô Washington, pode ser igual, meu irmão? Pode ser o presidente Juciones, pode ser a todos da mesa que vai estar licionando nesta manhã, pode ser os nossos ouvintes. Espero que nesta manhã Deus venha edificar a sua casa, a sua família através desta aula que Deus preparou para nós nesta manhã. Washington, é um prazer estar recebendo você aqui, o nosso líder da UMADEM. Para a gente é uma questão de privilégio estar recebendo você, né? E nessa feita, né? O diácono irmão Washington e o pastor Leomir. Para quem não sabe, para você que está nos assistindo, que não sabe, o pastor Leomir e o Washington, né? Eles são os nossos líderes aqui. E o Washington é filho do pastor Leomir, né? Então nós temos aqui um pai e filho, né, Igor? Então, assim, é uma aula de alto nível. Um privilégio maior. É um privilégio pra gente. Ô, Igor, na verdade, assim, nessa aula a gente vai tentar ficar um pouquinho mais calado. Nessa aula que eu só quero ouvir o que eles têm a me falar. E vamos ouvir mais esse instrumento de Deus. Ó, é um prazer recebê-lo aqui, tá bom, meu irmão? Agradeço, e é Deus que faz isso. Pra mim é uma honra poder participar aqui com vocês. A gente tem acompanhado o projeto. Amém. A gente tem visto que vidas têm sido edificadas. E é uma honra receber o convite desta feita com meu pai, que é um orgulho para mim poder acompanhar no ministério e poder fazer parte hoje junto. É Deus que nos proporciona essas datas. Muito obrigado pelo convite. Meu Deus, que prazer, que privilégio. Então vamos começar a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje é a lição de número 7, que vai falar sobre a temática o fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. É sobre isso que a gente vai tratar nessa aula. Eu tenho certeza que até o finalizar dessa aula, você, nosso ouvinte, nosso irmão jovem, nosso irmão professor que vai estar licionando no próximo domingo, terá um conteúdo de Deus para a sua vida. Tenho certeza que a sua história será tocada através dessa pré-aula da Escola Bíblica. Então nós vamos iniciar a nossa pré-aula fazendo a leitura do nosso texto principal na pessoa do nosso pastor Leomir. Texto principal. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e todo Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Isso está registrado em Juízes 9 e versículo 6. Meu Deus. Resumo da lição na pessoa do nosso irmão Igor. Resumo da lição.
A liderança cristã deve ser exercida em constante vigilância, para que os líderes não sejam seduzidos pelo orgulho e pelo poder. Meu Deus, é forte, é forte. Objetivos da nossa lição na pessoa de Diácono Irmão Washington. Objetivos da lição: identificar as falhas da liderança de Gideão, apresentar o perfil de Abimeleque, um líder desprovido do chamado divino, e refletir sobre a parábola de Jotão e compreender o fim trágico de Abimeleque. Muito bem, muito bem. Então, a nossa aula de hoje vai falar muito sobre essa questão, né, de Gideão, a finalização aí do seu governo, vamos dizer assim, o governo de Gideão, né, depois de eu ser levantado Gideão para liderar, ao final, Gideão cometeu algumas falhas, né? Uma falta de vigilância, uma falta de cuidado espiritual. E após, né, a morte de Gideão, né, a gente vai ver que vem um outro homem a ser o juiz ali, né, que é Abimeleque. E é sobre esse conceito que nós vamos trabalhar, né? Os passos finais de Gideão e o início de Abimeleque. Como que se deu isso? Qual foram os processos que passaram? O que fizeram de certo, o que fizeram de errado? E é sobre isso que nós vamos estar falando nesse conteúdo da lição. Eu só sei o seguinte, que essa lição é um alerta de Deus para as nossas vidas. Você que está nos assistindo, e seja com seu coração aberto para que a presença do Espírito Santo fale com você através do conteúdo dessa nossa aula de hoje. Vamos iniciar a nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição fala as falhas na liderança de Gideão. Tem 3 tópicos. O primeiro é divergência internas e vingança. Segundo, as falhas de um líder. Terceiro, os perigos da liderança. Ponto esse que será comentado pelo nosso pastor Leumi. Meus irmãos, a gente vai observar aqui este ponto, né, inicial, divergências internas e vingança. A primeira pergunta, né, dentro desse contexto é: por que um líder tão capaz, tão usado por Deus, para neste ponto? Uhum. Isso aqui é um alerta para a gente. Meu Deus. Um alerta primeiro. O começo pode ser bom, belo e perfeito, mas o fim tem que ser melhor. Meu Deus, isso é forte, pastor. O fim tem que ser melhor. Então Gideão começou bem, mas ele levou para si algumas coisas que não poderia ter acontecido. Primeiro, Gideão, ele deixou o orgulho entrar no seu coração. E esse é um dos pontos terríveis que pode acontecer na vida de um líder, seja ele qual for. E quando eu falo líder, você que está me ouvindo, não pensa você que eu estou falando só para um líder cristão, um pastor, né? Um líder de jovem, um líder de departamento. Toda pessoa, na sua liderança, que ele deixa o orgulho entrar no seu coração, ele está fadado ao fracasso. Isso é um fato. Porque ele pensa em si próprio. E aqui, nesse contexto, por que vai errar? Porque Gideão teve uma vingança. Só que a Bíblia condena a vingança. Uhum. O homem pode falhar? Falha. Como líder, nós falhamos. Um pastor pode falhar? Falha. Nós não somos perfeitos. O único que não falhou foi Jesus. Mas quando a gente olha para o contexto bíblico, todos eles falharam. Aí a segunda pergunta importante para você que está me ouvindo e para a gente que está aqui nesta manhã: por que Deus não omitiu isto? Por que Deus não omitiu as falhas de um líder? Deus faz questão de mostrar as falhas desses homens. Porque quando Deus escolhe, Deus sabe justamente as nossas fraquezas. Meu Deus, meu Deus. Você não está liderando, você não é um pastor, você não é um líder de jovem, você não é um líder onde você é. Não é porque você é bom. Uhum. Não é porque você é perfeito. Não é porque você é o melhor. Se você sair do cenário, Deus prepara um outro. É simplesmente isso. Nós não somos os melhores. Deus é que é o melhor dos melhores. Meu Deus. E Ele escolheu-nos com essas falhas. E eu acho interessante que Gideão deixou de observar o que está em Deuteronômio 32. A Bíblia vai dizer que... A Bíblia vai nos ensinar que a vingança, ela é do Senhor. E Gideão levou essa vingança pessoal para ele. Né? E depois que ele leva essa vingança pessoal para ele,
O que ele não percebeu e o que ele não observou é que ele era um líder. E toda decisão que um líder toma, mesmo que seja pessoal, vai refletir no coletivo. Não importa. É a responsabilidade de um líder, né, pastor? É a responsabilidade de um líder. Seja no seu pessoal, mas vai refletir lá no coletivo, a igreja, os seus liderados, a juventude, aonde você estiver liderando, vai ser refletido. Meu Deus. Porque você tomou uma atitude que não deveria tomar. Romanos, Paulo vai repetir isso, que a vingança, ela é do Senhor. Eu acho interessante que, às vezes, a gente aplaude a um líder. E eu posso citar aqui o exemplo. Por exemplo, quando Davi teve aquele problema com Saul, que Saul olha, né, Davi olha para Saul e fala: longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Para Davi, Saul era o quê? Ungido. Mas para Deus já havia rejeitado. Meu Deus. Por quê? Porque Saul tomou uma decisão, orgulho. Então, cuidado. Nós que estamos na liderança, nós precisamos cuidar. É uma luz vermelha acesa, né, pastor? A todo tempo. E a gente vai olhar isso. Irmãos, há uma grande diferença em justiça e vingança pessoal. Meu Deus. E é no contexto. Porque a lição está falando aqui que ele teve uma vingança, né? Gideão poderia ser justo sem ter vingança pessoal. E um líder, ele precisa ser justo sem ter vingança pessoal. E quando ele deixa para a vingança pessoal, ele vai tomar atitudes que ele não deveria tomar, ações que ele não deveria ter, e vai refletir isso na vida dos seus liderados e daqueles que são à sua volta. Que esta reflexão fica para o seu coração, né, nesta manhã. Um líder espiritual pode defender a justiça, mas deve tomar cuidado para não transformar justiça em vingança. Ele deve defender a justiça, mas deve ter cuidado para não transformar isso, né, a justiça em vingança. Eu posso ir para o segundo ponto? Sim, meu pastor, diretamente. Fica à vontade. Então, a gente já vai aqui adentrar no segundo. Pastor, se o senhor quiser dar aula inteira, o senhor fica à vontade. Vocês estão aqui e eu quero aprender nesta manhã. A gente não sabe tudo, a gente precisa aprender. Eu não vou nem ler a lição, né? A gente não vai ler para a gente não tomar muito tempo, e eu quero ser bem sucinto nas minhas palavras. O segundo ponto vai falar aqui sobre as falhas de um líder, né? É isso que está aí na nossa lição, né? As falhas de um líder. Aí a pergunta é: por que um líder falha? Meu Deus. Ele jamais poderia falhar, né? Mas falhamos. Ele é referência, né? Qual é o primeiro ponto que leva um líder a falhar? Primeiro, e o primeiro cuidado que um líder precisa ter para não falhar. As falhas de um líder afetam diretamente os seus liderados. Seja em qual área for. Irmãos, e a gente precisa cuidar, porque quanto mais Deus honra, mais o nosso coração precisa ser guardado em Cristo. Meu Deus. Quanto mais Deus honra, mais precisa guardar o coração em Cristo. Porque isso aí é para os irmãos marcar lá. Porque o nosso coração, irmãos, é terrível e enganoso. A maioria das pessoas... eu vou te falar uma coisa aqui, grave isso. Você nunca viu um rebelde que não tem influência. Isso é forte, isso é um fato. Não existe um rebelde sem influência. Isso é um fato. Todo rebelde, ele articula bem, ele fala bem, ele é desenvolvido, posiciona bem. Se posiciona bem, ele é um bom líder. Você não vai ver um camarada aí que não sabe pronunciar, não sabe falar, não sabe articular. Você não vai ver ele se rebelar. É a síndrome de Lucifer, né, pastor? A síndrome de Lúcifer. A síndrome de Absalão. Absalão teve isso adentrou no coração dele, né? Mas
O final dele foi o quê? Morrer pendurado pelo cabelo. Né? Yeah. O que subiu para sua cabeça morreu pendurado pelo cabelo. Então, a gente precisa cuidar muito, porque as nossas decisões vai afetar. Segundo, por que um líder não pode falhar? Porque as suas falhas vai afetar gerações, meu Deus, próximas. É o contexto. A Bíblia diz que a falha de Gideão levou uma geração. Israel pecou consecutivamente. Qual foi a falha de Gideão? Riqueza. Ganância. A Bíblia diz que era a ordem do Senhor para eles não pegarem despojo da guerra. E ele falou que não precisava de despojo da guerra. Depois, quando ele viu que o despojo era grande, ele pegou o ouro. Só que ele não pegou só o ouro, ele fez um éfode. E aquele éfode se tornou uma idolatria dentro de Israel. E aí levou o povo consecutivamente a falhar. Meu Deus. Então, a responsabilidade de uma liderança, ela é muito grande. Você quer que eu revele algo para vocês? Está me ouvindo? Você que está em casa, vocês estão aqui. Eu nunca quis ser líder. Meu Deus. Nunca quis. Eu acho lindo quando a pessoa deseja ser um líder desde pequeno. Eu acho lindo isso. Uhum. E isso é louvável. A Bíblia também dá. Quem deseja o episcopado, né? Deseja. Excelente obra, deseja. Isso é importante. Mas eu nunca quis. Meu Deus. Porque todas as vezes que eu era separado para um cargo eclesiástico, uma função na igreja, mas eu chorava muito. Porque é uma responsabilidade muito peso, grande. Né, pastor? É uma responsabilidade muito grande. A gente está numa posição em que Deus nos colocou e cuidado para não entrar no seu coração, no nosso coração, que estamos lá porque merecemos estar lá. Alguém viu algo em nós. Irmão, se Deus não colocar algo no nosso coração ou algo na nossa vida, um líder ele precisa ter cuidado e pensar uma coisa muito importante. Quem coloca o homem no coração do povo é Deus. Isso é muito forte, pastor. E quem tira o homem do coração do povo é Deus. E eu posso chamar vocês aqui para refletir um momento. Vocês lembram de alguém que já foi famoso? Yeah. Em qualquer posição aí. Seja no mundo secular, lá fora, música cotidiana. Um camarada que já foi famoso. E hoje você não vê o nome dele lá na boca do povo mais. Ele está aí. Ninguém lembra dele mais. A gente poderia citar alguns nomes aqui. Quem coloca é Deus. E se Deus tirar, meu filho? Acabou. Nós temos pastores que já foram influência nessa geração. Eles são a mesma pessoa? São. Tem as mesmas influências? Tem. Mas Deus tirou ele do coração do povo. Você não vê na mídia social. Então, o líder ele precisa tomar cuidado, porque as suas atitudes ela vai refletir não só em sua volta, mas vai refletir toda a sua liderança. Nesse ponto, eu ainda quero concluir. Por que um líder não pode falhar? Porque as falhas de um líder comprometem todo o seu legado. Meu Deus. Qual legado vamos deixar para a nossa geração? Eu admiro muito, peço até perdão por citar aqui, o nosso pastor presidente. A preocupação dele é o legado que ele está deixando para esta geração e quem ele está formando para essa nova etapa. Nós vamos passar. Hoje vocês estão aqui, né? Mais velho aqui nesta mesa é você. Eu estou com 48 anos. Daqui uns dias a gente passa. E vocês vão ficar. Vocês estarão aqui. Você que está na sua casa ouvindo, você jovem, você não sabe o que Deus tem preparado para você, mas eu sei que o que Deus tem preparado para você é grande. É muito maior do que você imagina. Se você continuar sendo fiel, continuar honrando a Deus. Mas pense
que você precisa deixar um legado para a geração futura. Meu Deus. Os nossos pais, na fé, deixaram um legado de exemplo. Às vezes eles foram duros, mas essa dureza deles era uma forma de cuidado e é o que eles sabiam fazer. E era para nos preservar, né, pastor? Para nos preservar. Eu sou a prova viva disso. Estou aqui com meu pai, tenho esse direito de falar. Às vezes a gente não entendia, entre aspas, a dureza, mas hoje eu agradeço a Deus. Olha aí. Hoje tem tido resultado. Para mim, minha casa, graças a Deus, hoje não vou falar que estou seguindo os passos dele, longe de mim. Não tenho essa capacidade, mas para mim é uma honra poder estar na igreja e ser conhecido. Na verdade, eu não sou conhecido como Diácono Washington. Para mim é um privilégio chegar em algum lugar e eles me falar: olha o filho do pastor Leomir. Olha aí, meu Deus. Então isso para mim é uma realização, né? E é Deus quem faz isso. E através do cuidado que ele teve no nosso crescimento, muitas das vezes a gente não entendia, mas hoje tudo tem o seu resultado. Era um cuidado para te preservar, por exemplo. Você está aqui hoje por causa desse cuidado. Exato. Né? Você que nos escuta nesta manhã, talvez seu pai, o seu líder, vai te falar uma coisa que naquele momento para você não vai fazer sentido. Naquele momento vai soar duro ao seu coração e você vai tentar entender o porquê e vai se espernear e vai falar: não, mas eu não quero. Não. Mas passar o tempo vai ter lá o resultado. E você vai lembrar: é por causa disso que me trataram assim. Meu Deus. E eles só querem o nosso bem. Então é isso, o pai pensando no legado que ele deixaria. Meu Deus. Porque imagine o pai como pastor, né? Meu Deus, eu tenho que cuidar da igreja, mas primeiro eu tenho que cuidar da minha família. Minha primeira igreja é minha casa. Minha primeira igreja é minha casa. Meu Deus. Tenho que cuidar dos legados que eu vou deixar para os meus filhos, para eles aprenderem. E o jeito mais fácil que ele sempre fez foi lidar com o exemplo. Ele não lidava com palavras, de chegar e sentar e só falar. Muitas vezes nem precisava, né, pai, do seu sentar Mas muitas das coisas que eu aprendi para o meu ministério, para minha casa, como esposo, como pessoa secular no trabalho, foi por exemplo. Trabalhei com ele vários anos na vida secular e muitas coisas que eu aprendi foi por exemplo. Então isso é uma lição muito importante para a gente também. Líderes que lideram bem, lideram por exemplo. Meu Deus, isso é forte. Amém, não, isso é para marcar, pastor. É bom. Isso aí o jovem que está nos assistindo tem que pegar a caneta e marcar. Líderes que lideram bem, lideram por exemplo. Por exemplo. Meu Deus, é forte. Por exemplo. É forte. O seu maior sermão, a sua maior mensagem não é a que está no púlpito. Não é o microfone. Não é você gritar, né? O líder, quando ele precisa gritar para ser ouvido, ele já perdeu a sua liderança. É isso. O líder ele não pode chegar na igreja e causar medo. Chegou o pastor. Não. Ele precisa causar respeito. Agora, medo, porque o medo saiu fora da presença, ele passa. É isso. Agora, o respeito, não. Aonde ele estiver, ele vai ser bem visto, bem aceito. É a mesma coisa de um filho. O filho que respeita o pai, ele vai respeitar o pai na ausência do pai. Mas o filho que tem medo do pai, ele só tem medo do pai na presença. Longe ele faz o que ele quer fazer. Meu pai não está mesmo? Não está aqui, a liderança não está aqui. Então, o que a gente observa, voltando aqui para o nosso contexto, é que Gideão esqueceu de observar isso. Que as suas influências, as suas ações, os seus posicionamentos ia afetar o seu legado. Nós já vamos avançar para o próximo ponto, que é o terceiro ponto, os perigos da liderança. Meu Deus. Uau! Isso aqui pesa pra gente. Parece que vocês escolheram a dedo, né? Esta lição para colocar aqui pra gente. Os perigos da liderança. Por quê? Alguns princípios eu anotei aqui do perigo da liderança. Primeiro, o perigo do orgulho após o sucesso. As maiores quedas não foi
antes de uma grande batalha. As maiores quedas foram depois de uma grande batalha, depois de uma grande vitória, depois de um sucesso. A nossa geração, nós precisamos aprender com Jesus, o líder supremo. Jesus, depois de uma grande vitória, ele nunca foi para um local à parte para comemorar com seus amigos. Ele sempre, depois de um grande resultado, ele saía em silêncio para o seu momento de oração. É isso. Porque ele sabia que o ataque viria. É isso. Ele sabia que o ataque viria. Observe que a maior batalha de Elias foi quando? Foi quando ele desafiou Acabe, quando ele venceu os 450 profetas, quando ele foge ali de Jezabel. A maior batalha. E o auge de Elias foi ali. Foi o ápice, né? Foi o ápice. Depois desse grande momento, o ataque foi grande. Meu Deus. Ele se sentiu arrebentado. Elias poderia ter batido, eu sou o cara, né? Comigo aqui não vem não, porque vai se decepcionar, vai ser arrasado, não vai ter êxito. Mas ele se sentiu ninguém. Porque o que estava nele não era dele, o que estava nele era de Deus. Meu Deus. E é engraçado que eu aprendo muito porque Elias não foi para a caverna sozinho. Elias foi para a caverna acompanhado de Deus. Porque quando Deus se manifesta lá, Deus não pergunta para Elias, o que fazes aí, Elias? A pergunta de Deus é, o que fazes aqui, Elias? Deus estava lá. Então, o líder ele precisa ter cuidado, porque o perigo do orgulho após o sucesso é muito desafiador. E eu tenho acompanhado alguns líderes que eu tenho como espelho na minha vida, e eu tenho observado. Eles sempre falam que eles são confrontados pelo orgulho direto, a todo tempo. O aplauso, o seu cara. Irmãos, é muito importante, mas não pode descer para o coração. Porque você deixa de confiar em Deus e quer confiar nas suas ações. E nós não podemos. Nós precisamos saber que estamos aonde estamos é porque Deus está em nós. Segundo perigo, os perigos da liderança, o perigo do abuso da autoridade. Eu mando. Eu tenho que riscar e tenho que fazer. O líder ele precisa ter esse cuidado. Gideão castigou severamente os habitantes de Sucote, né? E Penuel. Por que ele fez isso? Porque a autoridade estava na mão dele. Eu faço. Eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Então o líder precisa tomar cuidado. A autoridade está na sua mão. Mas uma atitude que você tiver, você não pode matar só uma pessoa. Você pode matar um, mas você pode deixar milhares feridos. Meu Deus. E um ferido ocupa mais 2 ou 3 para cuidar dele. Meu Deus. E essa é a missão do diabo hoje. É ferir os seus liderados para que você fique envolvido com eles. E você envolvido com eles, você não está dando o suporte que era preciso dar aos que estão lá fora, mortos. Então você fica preocupado com o ferido a todo tempo. E isso a gente vive cotidianamente na igreja. E vou te falar algo aqui que é assustador. Se o nosso tempo hoje fosse para ganhar almas, nós tínhamos muito tempo. Mas o maior tempo de um pastor hoje é cuidar dos feridos. Meu Deus. Que estão dentro da igreja. Eu não fui porque do fulano. Eu não fui porque disso, eu não vou porque daquilo. Então você tem que estar correndo atrás. Então o diabo fica ferindo um e o outro. O líder ficar só ali dentro, ali, ó. Então o líder precisa tomar cuidado com o perigo da autoridade, para ele não estar ferindo e matando pessoas com as suas próprias atitudes. Correndo para o final. Um líder precisa tomar
cuidado. O perigo da influência espiritual negativa. Nós estamos falando aí os perigos da liderança. O perigo da influência espiritual negativa. Ao fabricar um éfode de ouro dos despojos, Gideão criou algo que tornou-se motivo de idolatria para todo Israel. Meu Deus do céu. Olha aí. O impacto de uma ação de um líder, né, pastor? Influência espiritual negativa. A responsabilidade de uma liderança, ela é muito grande. Meu Deus, é forte. Eu vendo aqui meu filho falando a respeito dos nossos posicionamentos, né, em algumas áreas, às vezes eu não era muito de falar, de mostrar com atitude. Todo passo que a gente dá, nós estamos sendo observados. Eu, pela misericórdia de Deus, faço parte do crivo de pastores e receber no ministério já há 5, 6 anos. E algumas pessoas que eu fui separar, né, passou na mesa, no crivo ali. Eu disse para ele uma palavra. Até aqui você foi visto. Daqui para frente você é observado. Yeah. Ser visto, você vê todo mundo. Agora, observado são detalhes. Então, a liderança, ele precisa ter cuidado, porque esse perigo, né, de ser negativo para alguma coisa é muito terrível. Nunca perca. Meu líder, você que está me ouvindo, eu sei que esta lição vai atingir muitas pessoas, você que está me ouvindo, nunca perca, primeiro, graça de Deus na sua vida. Se a graça de Deus estiver com você, você vai estar livre do orgulho tomar o seu coração, você vai estar livre do autoritarismo, né, como líder, estar no seu coração, você vai estar livre, né, do negativismo, você vai estar livre de influenciar pessoas negativamente. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Segundo ponto que eu quero pontuar aqui para fechar. O perigo de buscar prestígio em vez de serviço. Você parou para pensar nisso? Isso aí é impactante. Isso é impactante. Eu preciso ser visto como prestígio. Uhum. Embora Gideão tinha recusado o título de rei, alguma das suas ações posteriores sugeriram um estilo de vida semelhante a de um governante. O povo deu a ideia para ele. Falou assim, ô Gideão, nós precisamos de você como rei. Não, eu não fui escolhido para ser isso. Uhum. Mas aquela palavrinha entrou no coração dele. Opa! Rapaz, o povo está comigo. Estou na graça do povo. E são coisas sutis na liderança. O povo está comigo. O meu presidente está comigo. Uhum. Se eu for, e aí eu volto que eu digo lá atrás, que eu disse lá atrás, você nunca vai ver um rebelde sem influência. Isso é forte. E a maioria do povo hoje, por falta de uma prudência espiritual, leva as pessoas a ter este posicionamento, né? Então a gente precisa ter cuidado, o perigo de buscar prestígio em vez de reconhecimento. A liderança saudável é orientada pelo serviço, não pela busca de status. Vou repetir isso aqui. Uma liderança saudável é orientada pelo serviço, não pela busca de status. Faça. Não para se aparecer. Faça para que o nome de Jesus seja glorificado. E eu vou te dizer mais uma coisa, você que está me ouvindo. Não adianta a sua carinha de santo, seu terninho de santo, a sua gravatinha de santo, a sua roupinha de santo. Isso aí não passa diante de Deus. Se o seu coração está infectado com orgulho, com algo para o seu próprio interesse, vai queimar. Porque a Bíblia diz que as nossas obras vão queimar. Se elas não for verdadeiramente feitas para agradar a Deus,
elas vão se derreter. E a gente não vai ter galardão. Mas que fica para o seu coração, eu acho que eu tomei tempo demais, eu preciso deixar vocês trabalharem nisso. Fica para a sua vida nesta manhã, esse contexto dessa lição ela é muito importante. É forte, né, pastor? Para a gente, me leva a refletir como um líder espiritual, né? Eu até falei há poucos dias, eu nunca esperava Deus colocar a gente onde a gente colocou hoje. E eu aprendi uma coisa, quanto mais a gente é visto, mais a responsabilidade é maior. E se estamos aqui, não é porque é mérito nosso, é Deus que está na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que esses princípios estejam no seu coração, na sua liderança, na sua vida cotidianamente. Jovem, leva isso para o seu coração. Hoje você está novo, talvez você está como eu, né? Como eu não tinha uma, vamos dizer, uma previsão. Não, eu quero chegar em tal lugar, né? Eu quero chegar a um pastor presidente. Talvez você não esteja como eu, mas saiba de uma coisa. Deus colocou o olho em você. Meu Deus. E como Deus colocou o olho em você, não tem aonde esconder dele, não. Siga fazendo a vontade de Deus e Deus vai te honrar. Meu Deus. Acho que a importância está disposto, né, pai? O senhor talvez não tinha a previsão ou o interesse de chegar até certo lugar, mas estava à disposição. E quando uma pessoa se coloca à disposição de Deus, Deus tem planos grandes para essa pessoa. Isso é um fato. Aproveitando essa deixa que meu filho deu aqui, explicando melhor o que ele disse aqui, nós temos um podcast. E é isso mesmo. Eu acho que a gente tem um podcast aí, foi eu e minha esposa, Foi. Fizemos, né? E você que ainda não ouviu, ouça lá e você vai ver a história por completo, né, pastor? Né? A história por completo. Justamente isso que meu filho disse aqui, a pergunta que houve lá no podcast, pastor, o senhor planejou isso? Não. Eu não planejei, mas eu sempre estava disposto. Toda vez que chegava uma oportunidade, eu não rejeitava. É isso. E a primeira ação minha era rejeitar. Inclusive agora, no último cargo em que foi me colocado, no penúltimo foi me colocado, eu vim para uma mesa aqui dentro, numa sala que está aqui no fundo, com a disposição de falar, não quero. Eu não quero essa responsabilidade. Eu tenho muita responsabilidade. E aí, quando eu cheguei ali, que eu conversei com o líder, um dos líderes, né, que não era o nosso pastor presidente, ele falou, não faça isso. Não faça isso. Parei, refleti, estamos aqui, fazendo o que Deus colocou no nosso coração. Isso é tão interessante, essa visão que o pastor trouxe, que o Austin comentou, Igor, que isso leva-nos a entender que essa questão, muitas vezes, de não ter um planejamento, não é que você não está disposto, você está totalmente disposto, mas você não está fazendo para alcançar o cargo. Você está fazendo como alguém que está disponível para Deus usar, onde Deus quiser usar, da forma que Deus quiser usar. E é por isso que Deus tem honrado, né, pastor? Por que eu falo isso? Posso falar aqui? Claro. A importância de a gente dizer isso é porque muitas vezes a pessoa, quando isso influencia muito ele é capaz de fazer qualquer coisa por esse caso. Qualquer coisa pelo cargo. Ele é capaz de denigrir, ele é capaz de derrubar alguém para tomar a posição de alguém. Usar alguém como escada para subir. E esse é o grande perigo. Isso é uma problemática. Você chegar lá não tem problema nenhum, mas como você vai chegar lá? É Deus que te colocou lá ou você que arrumou subterfúgios para você chegar lá? É o exemplo clássico, né, dessa lição nossa. A lição aqui exatamente isso, né, está envolvendo esse contexto. Eu acredito que o jovem, pastor, que participar dessa pré-aula, que assistir essa pré-aula, ele já tem requisitos para ser um líder vitorioso, Igor. Vitorioso. Depois de uma aula dessa, e olha que vem muita coisa de Deus aí ainda, hein? Mas depois de uma aula dessa, meu Deus do céu. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, então. O segundo ponto trabalha sobre Abimeleque, um líder sem chamado divino. Olha isso aí.
Primeiro tópico, um homem ambicioso. Segundo, um homem manipulador. E terceiro, um homem destruidor. Parece que esse Abimeleque tem meio aquela estrutura que o senhor falou aí, pastor, né? Ele queria o cargo e estava disposto a fazer qualquer coisa, né? Vamos lá então, jovem Igor, com toda a liberdade, meu irmão. Vamos primeiro falar sobre o primeiro tópico, que é um homem ambicioso. Aqui já mostra um grande marco na vida de Abimeleque. Abimeleque, para que os irmãos saibam, era um dos filhos de Gideão, ou Jerubal, também citado na Bíblia. E aqui vemos que Abimeleque era um homem ambicioso. Assim como nós já falamos aqui, Abimeleque não foi um homem que foi escolhido ou levantado pelo próprio Senhor, como aconteceu nas lideranças anteriores. Abimeleque foi justamente o que o pastor acabou de nos falar. Abimeleque, ele se pôs naquele lugar. Ele fez com que aquilo acontecesse. Independente do que acontecesse, ele fez aquilo acontecer. Ele era capaz de qualquer coisa. Inclusive, uma das coisas terríveis que ele fez foi cometer o assassinato sobre todos os seus irmãos. Só um restou que conseguiu escapar, porque se fosse pelo querer dele, até ele teria matado também. Porque ele era um homem ambicioso, ele queria aquilo não para glorificar a Deus, e não pelo bem-estar do próprio povo. Ele queria aquilo por conta do poder, por conta da fama, por conta da glória, da posição. Então era algo que ele queria no seu coração. Ele era um líder ambicioso. Assim como o nosso pastor trouxe, ele era um bom líder. Tipo assim, ele era uma pessoa que sabia liderar, ele tinha influência. Um rebelde sempre tem influência. É o que o pastor falou. Isso é muito marcante o que o senhor falou. Que um rebelde, ele é influente, ele tem uma galera que escuta ele porque ele fala bem, se posiciona bem. E é o perfil de Abimeleque, né? E na verdade, é que o rebelde, ele só se rebelia porque ele tem acompanhante. Exato. Sozinho ele não é ninguém. Exato. Esse é o grande problema. Abimeleque, ele só fez o que ele fez aqui, que a gente vai discutir nessa lição, porque ele tinha apoio. Ele tinha apoio. Então isso também é muito importante de se pensar. E o líder tem que pensar muito sobre isso, né, Washington? Porque muitas vezes, olha assim, o povo está comigo, mas e aí, Deus está com você? No que você está fazendo? Porque é o que o Washington está falando. O rebelde só faz isso aí porque ele confia nas pessoas que estão rebeliando junto com ele, né, pastor? E na verdade, o rebelde, ele é o seguinte, nessa questão de Abimeleque aqui, o povo, para ele, não é nada mais, nada menos do que um trampolim para ele subir. Uma massa de manobra. Então, ele traz o povo para perto de si para ele conseguir o seu objetivo do seu coração, que está oculto. Isso é forte. Ele não tinha outro objetivo a não ser esse. Não tem amor, né, pastor? Não. É o que a Bíblia diz sobre mercenário, né? Porque, venhamos cá, o que você ganha para ser um líder? A pergunta é essa. Meu Deus. Né? Você vai sofrer, você vai colocar a sua família a sofrer. Eu não estou aqui trazendo a ideia que a pessoa não deve ser isto. Não pode buscar. Não. Se Deus escolheu, meu irmão, acabou. Você vai gemendo, vai chorando, mas estamos lá para fazer a vontade de Deus. Nós temos pontos positivos e eu glorifico a Deus. Eu sou muito feliz de estar na posição que Deus colocou a gente hoje, mas todo bônus tem seu ônus. E tudo isso é porque isso é chamado. Esse é o diferencial, né, pastor? Porque ser líder sem ser chamado deve ser terrível. Eu me consagro, né? Eu me consagro eu próprio, sem ser um chamado de Deus para a nossa vida, né? E eu já vi, eu já tive o desprazer, hoje já não está conosco, mas um líder, né, um dia chegou na nossa congregação, não foi aqui, e sentou, depois de uma mensagem que ele pregou, e ele olhou para mim assim e falou: pastor, o que eu tenho que fazer para mim chegar naquela posição? Meu Deus. Me diz as coordenadas. Eu olhei para ele assim e falei: eu não estou escutando isso de você não, meu filho. E você sabe onde está hoje? Na lama. Meu Deus. Um camarada articulador, boa oratória, prega bem, um evangelista nato, mas se desmanchou, porque na verdade o que estava no seu coração não era da vontade de Deus. E é isso. Esse fato é tão importante porque vemos que, já é até o nosso segundo tópico,
porque aí vemos que era uma pessoa manipuladora. É igual o pastor já nos disse, ele era um rebelde, o Abimeleque, ele era um rebelde, só que ele era muito influente. Como o pastor já nos trouxe, ele era uma pessoa influente, ele tinha uma boa oratória, ele tinha uma boa fala, ele tinha pessoas que compactuavam com as suas ações e com o seu certo tipo de pensamento, e ele cometeu diversas coisas, ele usava as pessoas, como o nosso pastor trouxe, ele usava as pessoas como escada, para que ele conseguisse atingir o lugar que ele desejava no seu coração. Mas vemos que Abimeleque foi um líder sem chamado divino. Abimeleque não tinha chamado divino para ser um líder. Então, mediante os antigos líderes, sempre Deus chamava para que libertasse o povo ou para que guiasse o povo. E Abimeleque não tinha o fundamental, ele não tinha o principal. Ele não era guiado pelo próprio Espírito Santo, ele agia com a sua própria vontade. Ele fazia as coisas por mérito próprio para adquirir um cargo que ele queria ter, não que era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Então, mediante a isso, vemos que ele era uma pessoa manipuladora. Aqui vai nos citar que ele tinha um discurso conveniente, ele tinha apoio financeiro da falsa religião e recrutamento de desordeiros. Então ele era alguém que, tipo assim, ele era influente para certo tipo de público. Ele tinha pessoas que compactuavam com o jeito que ele vivia e com as ações que ele fazia. Mediante a isso, ele tinha diversas pessoas. Aqui vai nos trazer recrutamento de desordeiros. No final vai nos dizer, essa realidade do líder sem chamado divino reúne discurso, dinheiro, falsa espiritualidade e seguidores levianos para atingir seus objetivos. Ele tinha homens com ele, homens que simplesmente não faziam nada que era segundo a vontade de Deus. Não eram homens que eram guiados por Deus. Até mesmo ele, sendo liderança, ele não tinha um espelhamento, ele não era um espelho para os seus liderados como alguém de boa reputação, de boa fama, porque ele fazia as coisas segundo a sua própria ambição, a sua própria vontade. Independente do que estivesse no seu caminho, ele simplesmente queria destruir para chegar naquela posição. Isso é algo terrível. Quando a gente observa esse contexto aí, olhando para essa lição, olhe as pessoas que cercam a sua volta. Meu Deus. Conforme é seu coração, são as pessoas que vão estar em volta de você. É porque atrai. O seu jeito de liderar atrai as pessoas ao seu redor. Meu Deus. Observe que as pessoas que... o comentarista vai dizer que as pessoas que não tinham escrúpulo nenhum. Foi forte. Você soltou uma granada aí agora. As pessoas que cercavam em volta dele, todos os que vinham para estar em volta dele, era justamente pessoas sem escrúpulos, sem caráter. Agora, imagina uma liderança com esse perfil. Mas por quê? Porque era o perfil do seu coração. Então, as suas atitudes refletem os seus liderados. Vai refletir. Então, esse camarada aqui, ele só pensava em si, pensava no financeiro, pensava, né, recrutamento desordeiro. Né? Reúne um grupo de homens levianos para cumprir suas ordens. Porque, irmãos, quem é de Deus e está orando para Deus, buscando um local para congregar, para estar... Ele chega, observa o ambiente, observa as atitudes, fala, rapaz, isso aqui não é para mim, não. Eu tô cascando fora daqui. Isso aqui não é para mim. É isso. E vai embora. Ele só passa, dá uma olhada. Né? Hoje, para a glória de Deus, nosso ministério tem segurado para não receber igrejas. De um ano para cá, a gente tem segurado, porque são muitas ministérios que o pastor fala, não, eu não dou conta mais, eu não consigo mais. Chega para a gente, olha, nós temos aqui hoje 60 igrejas, nós queremos unir com o senhor é o nosso pastor presidente. Constantemente chega. 100 igrejas, 60 igrejas, pastor, não consigo mais... Recebe nós queremos estar aí, ser liderado, e de um ano para cá, nosso pastor tem segurado.
Por quê? Porque justamente porque disso, o perfil dos nossos líderes são perfil de homens de Deus. Tem falha? Tem. Como qualquer um outro tem. Mas ainda deixa o Espírito Santo guiar suas vidas. E esse é um ponto principal. Quando você deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, o Espírito Santo não te coloca você em furada. O Espírito Santo... O Espírito Santo não te coloca em furada. Não, ele não vai te colocar você em furada. Porque ele não é, né? Ele conhece o futuro melhor do que nós. Então, se ele vê que algo lá na frente vai dar errado, ele já corta aqui e fala, ó, não deixa descer pro coração não recebe, não faz, não entra por aí, espera. Por quê? Porque ele conhece o nosso coração. Exatamente. E mediante a isso, devemos ter muito cuidado a respeito desse fator, porque devemos ter cuidado de onde nós colocamos o nosso coração. Um exemplo claro disso está entre as duas falhas que ocorreu na vida de Davi e também na vida de Saul. Os dois falharam, mas aí vemos a diferença de dois corações. Pois Saul, quando falha, ele não se preocupa com o que Deus havia de pensar, ele se preocupa com o povo. O coração de Davi? Não, o coração de Saul estava interligado com o que o povo ia pensar. O coração de Saul estava nos bens materiais, no seu reino, no seu povo, no seu nome, na sua fama. Inclusive, ele até se posiciona para Samuel e diz assim: me honra mais uma vez diante do povo. Então, de fato, ele não está preocupado com o que Deus, né? Se Deus vai honrar ele mesmo. Ele está preocupado se o povo vai honrar. Então me honra mais uma vez diante do povo. E, na verdade, a farsa dele falar do povo é aquilo que eu disse no começo. O povo era um trampolim para ele ser honrado. Exatamente. Então ele não estava preocupado com o povo em si. Ele estava preocupado com o seu posicionamento diante. É isso mesmo. O coração dele era um coração ambicioso. Ele se preocupava com o que ele tinha a perder, não com o que Deus tinha a pensar sobre aquela situação. Isso é forte. Igual Davi. Aí o exemplo de Davi já vemos totalmente diferente. Pois quando Davi cai e entra em erro, vemos que Davi, em momento algum, ele se preocupa com seu reinado, ele se preocupa com as suas riquezas, ele se preocupa com seus bens materiais, mas ele abre mão disso, Ele abre mão de tudo e se prostra a Deus e fala: arranque tudo de mim, menos a tua presença. Aí vemos onde estava o coração de Davi. Davi era um líder segundo o coração de Deus. Aí vemos a diferença de uma liderança. Abimeleque não era um homem que foi chamado por Deus, ele não tinha chamado. E além de não ter chamado, ele também não era guiado pelo Senhor. Ele fazia as coisas segundo a sua própria vontade, usava as pessoas para seu próprio crescimento, não estava nem aí por o que desse de fazer. E já é o nosso terceiro ponto, ele era um homem destruidor. Vai nos trazer como terceiro ponto. Ele era um homem que, tipo assim, independente do que ele teria que fazer para chegar no patamar que ele queria chegar, ele queria ser rei, independente do que aparecesse na sua frente, ele iria fazer. Porque o coração dele não estava ligado no que o povo precisava e no que Deus queria fazer naquele tempo. O coração de Abimeleque, ele era um coração ambicioso, ele era alguém que só estava ali preocupado com seus bens materiais, com o que ele iria ganhar a respeito daquilo, com seu poder aquisitivo. Então Abimeleque era uma liderança totalmente falha, é o que vemos aqui ao decorrer da lição. Abimeleque foi uma liderança simplesmente terrível, pois cometeu o assassinato da sua própria família para adquirir um poder aquisitivo que não era dele, inclusive. Meu Deus. Ele cavou com que aquilo acontecesse, mas não era o que Deus tinha para ele naquele tempo. Então foi uma ambição do seu próprio coração. Abimeleque fez de tudo para ter algo que Deus não tinha chamado, não tinha colocado ele naquele lugar. Isso é um grande ensinamento que nos traz, pois o nosso coração deve estar no Senhor, como o pastor nos trouxe. Nunca foi do querer dele ser uma liderança, também nunca foi do meu querer, trazendo um exemplo próprio meu, também nunca foi do meu querer estar aqui, está trazendo uma palavra, está dialogando com vocês, trazendo essa lição, mas tipo assim, Deus escolhe
as pessoas para fazer aquilo, não por suas capacidades, não por seus méritos e não por desejos próprios. Talvez parabéns para quem almeja, igual o pastor falou, almeja estar aqui e de fato cresceu, de fato para estar aqui, mas também é um grande privilégio, até mesmo por mim estar aqui trazendo essa lição para vocês, porque também era algo que eu não queria, já estava satisfeito. Eu era músico da casa do Senhor. Eu era só um baterista. Eu era músico da casa do Senhor e já estava satisfeito. Já é um grande privilégio para mim operar na área do louvor da igreja. Então, Deus me colocou nessa posição, não porque eu queria, não porque eu tive que subir através de pessoas, não que eu tive que ferir outras pessoas para estar aqui. Então, é isso que eu deixo para o coração dos nossos ouvintes. Que a gente venha ter um coração ligado na vontade do próprio Senhor. Porque se estamos no centro da vontade do Senhor, todos os nossos caminhos serão bem-sucedidos. Mas a partir do momento que decidimos agir da nossa própria vontade, falando por mim mesmo, todas as vezes que decidimos fazer algo da nossa própria força, do nosso próprio achismo, tendemos a quebrar a cara e voltar chorando aos pés da cruz para pedir a Deus uma segunda oportunidade. É muito forte, isso é forte. Pra gente é uma questão de milagre, é uma questão de ação de Deus, né, Igor? Você está aqui hoje, sendo usado por Deus. Isso é a prova que quando o homem se coloca à disposição, né, pastor? Deus faz, Deus usa, Deus trabalha na vida do ser humano. Muito bem, meus irmãos, o terceiro ponto da nossa lição fala sobre a parábola de Jotão e o fim de Abimeleque. Tem 3 tópicos. O primeiro é o rei espinheiro, o segundo, os conflitos do reino, e o terceiro, o trágico fim de Abimeleque. Ponto esse que será comentado pelo nosso líder da Almaden, Diácono Washington. Confesso que a aula tá tão boa que eu tinha até me esquecido que eu tinha que falar. Muito bom ouvir. Sim, e o interessante é que quando preparamos essa lição, cada um preparou ela na sua casa. A gente não teve momento de conversar, de o que você vai falar, para a gente tentar fazer tudo alinhado. Mas Deus tem seus meios de trabalhar. E parece que tudo que cada um estudou, né? Se encaixou, né, está sendo essa aula muito, muito importante, né, para a vida dos nossos ouvintes. E vamos lá comentar o tópico 3, né, a parábola de Jotão e o fim de Abimeleque. O primeiro subtópico, o rei espinheiro. Primeiro eu quero falar um pouco sobre Jotão. Jotão, ele pode parecer que ele era apenas um sobrevivente, que ele é apenas uma pessoa que se escapou com vida, mas prestando atenção no texto, eu consegui entender que Jotão ele foi ceifado com vida por Deus. Ele é a prova que Deus preserva remanescentes. Meu Deus. Quando alguma coisa, algum cenário, ele indica destruição e injustiça, Deus sempre tem alguém para deixar com vida. Meu Deus. E o importante é que ele não só sobreviveu, mas Deus usou ele também para se levantar e falar e alertar o povo. Se posicionar, né? Então, isso é uma lição que é importante para a nossa geração. Quando algo tenta corromper, silenciar aquilo que é justo, Deus sempre separa alguém para enxergar além do caos. Meu Deus do céu. E ele usa essa pessoa para expor o que está errado. E Jotão, ele foi essa voz. Ele se escondeu, né, para se livrar pelo fato que tinha acontecido, que Abimeleque tinha tentado matar toda a sua família, mas ele foi quem sobreviveu, Deus escolheu ele para sobreviver, e ele se posicionou, voltou ao monte e deu um alerta para o povo. E o alerta que ele deu foi uma parábola que chama o rei espinheiro. E essa parábola, ele fala que as árvores queriam escolher um rei. E primeiro eles foram diante de 3 árvores. A primeira que eles foram foi a árvore da oliveira. E ela recusou porque ela já tinha uma função. A função de produzir azeite, algo que era valioso tanto para Deus como para as pessoas. Sim. E a segunda foi a figueira. E a figueira também, ela se recusou porque ela falou que preferia, como ela já fazia, produzir frutos. E a terceira foi a videira. E a videira também recusou porque a sua missão já era produzir vinhos. Então, todas essas árvores já tinham alguma função que para elas eram valiosas. E por fim, eles foram ao rei espinheiro. O rei espinheiro era alguém que não produzia nada. Nem para a sombra prestava. Era uma árvore que nem para dar sombra
ela prestava. E esse espinheiro, ele avisou o povo: se vocês me aceitarem, sairá de mim um fogo que consumirá até os cedros do Líbano. Então ele deixou claro para o povo que ele não seria a melhor escolha, mas ele seria uma escolha que pesaria ao povo. E Jotão deixou claro isso para o povo, que esse rei espinheiro era Abimeleque. Meu Deus. Que ele queimou a sua casa, assim, chamou o povo e falou: vão matar todos os meus irmãos para mim assumir o comando. E Jotão trouxe essa alerta. E através dessa parábola que Jotão contou, eu separei algumas lições importantes que eu aprendo. Uhum. Deus, primeiramente, ele procura pessoas que dão frutos. E se for da vontade de Deus, ele coloca essas pessoas para liderar. Em Mateus capítulo 7:16, a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então, por isso que Jotão usou essa parábola das videiras. Né? Da videira, da figueira, da oliveira. Uhum. Elas foram chamadas para ser rei porque eles já davam frutos. Já estavam produzindo. Isso é forte. Então, isso é do que eu pude tirar dessa parábola. E a segunda coisa que eu consegui separar aqui é que o verdadeiro líder, ele é conhecido pelos frutos que ele produz e não pelo cargo que ele ocupa. Meu Deus. Isso é importante. Isso é tão interessante que o Washington está falando, pastor, que volta naquele contexto que o senhor falou. Porque quem de fato está para servir, a produção dele não é produção para adquirir o cargo. Eu vou produzir isso porque isso vai me levar ao cargo. Ele produz pelo simples fato de servir. É o amor em servir. É o amor de entregar o que ele tem para a obra. E isso é o ponto principal, né, pastor? Porque algumas pessoas produzem mesmo, vou produzir, vou fazer isso. Um exemplo, ele achou um copo caído na igreja, ele olha, se o pastor está olhando, para ele pegar o copo, para que o pastor veja, para que o pastor dê alguma condição melhor para ele. E isso é um problema grave, né, pastor? Porque quem tem essa atitude, quem tem essa ele serve enquanto é visto. Isso é forte. E o dia que ele não é visto mais, não tem por que servir. Ele não tem por que servir. Para mim aqui, eu não sou mais útil. Se você tirar ele do cargo e colocar ele sentado lá no banco da igreja, não, essa igreja aqui para mim não serve mais. Ô pastor, é tão interessante o que você está falando. Esse dia eu vi um pastor comentando, eu não me recordo o nome do pastor, mas o pastor falou assim, que no processo da oração, ele disse assim: se tirar tudo de mim, tirar o meu cargo, tirar a minha função, tirar todas as minhas funções, tudo que eu faço, quem eu sou perante Deus. E aquilo marcou minha vida, Washington. E eu vou levar isso para toda a minha história. Se tirar tudo o que nós fazemos, o que vai estar aí no final, qual que é a essência disso? E aí eu acho que está o segredo, né, pastor? Eu também aprendi uma frase, posso colocar ela nesse contexto. A gente, às vezes, há uma frase aí fora que diz assim: quer conhecer um homem, dê poder a ele. Você já ouviu essa frase, né? Já ouvi. Mas, na verdade, isso não é assim. Uhum. Você quer conhecer um homem, tira o poder dele. É isso. Porque quando você dá poder, é Deus. Deus usou fulano de tal. Deus tá, né? Mas quando você tira o poder, aí já não é Deus mais, é o diabo. E aí, já quando é o diabo que está usando, aí vira bagunça. Aí fica terrível. Então fica terrível. Então, esse ponto que o diácono Washington, meu filho, colocou aí, gente, ele é de suma importância para a gente. Jovem, você que está ouvindo esta lição, pare, analise, reflita. Você é escolhido, Deus te escolheu para uma missão. Aí você não quer exercer essa missão. Aí entra outro lá e você vai reclamar do outro que entrou. Por que você vai reclamar? Se Deus colocou na sua mão e você não quis. Meu Deus. Vou falar aqui sem citar nome, um pastor muito próximo nosso, que o pastor presidente dele chamou ele, né,
para uma posição. Ele falou, pastor, Deus falou comigo. E ele enjeitou. Falou, não posso, não vou. E ele não é acostumado a fazer isso. Ele sempre está lá à disposição. Falou, tudo bem. Mas que Deus falou comigo, que era você que tinha que estar lá, era. Meu Deus. E ele não foi. Colocou outro pastor. Sofreram 2 anos. E toda vez que ele via algo que ele começou a sofrer também a respeito disso, o Espírito Santo falava com ele, não reclame. Foi a sua decisão. Foi você o escolhido para estar lá, mas você não quis. Depois desse episódio, ele entrou. Meu Deus. Mas sofreu as consequências. O caso aí, 3. Cada um já estava frutificando. Não, tudo bem. Aí o outro chegou, colocou os seus posicionamentos e alguém falou, não, vamos escolher esse, que se colocou à disposição. Mas olha o resultado disso. Isso é terrível. E aí Deus separa este homem com tanta graça, com tanta autoridade, para deixar essas lições tão lindas e belas para a gente. E baseado nisso que o senhor falou, é o terceiro ponto que eu anotei aqui. E é o que infelizmente acontece muito nos dias de hoje. Quando pessoas boas se omitem, muitas vezes pessoas sem caráter ocupam o espaço. Quando pessoas capacitadas se omitem, pessoas que não são capacitadas tendem a tomar o lugar. E o problema, quem sofre com isso é o povo. Quem paga o preço é o povo. Então, no dia de hoje também existem os espinheiros. Como naquele tempo, também existem os espinheiros. Pessoas que só querem posições para aparecer, controlar os outros e obter vantagens. Mas não tem compromisso com Deus e nem com o povo. Né? Então é do mesmo jeito que acontecia naquele tempo. Pessoas que já frutificavam, mas para eles já era o suficiente, se obteve. E por isso Abimeleque foi ao reinado. Meu Deus. E esse foi o primeiro ponto. Então vamos aqui para o segundo ponto, os conflitos do reino. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, também ceifará. Então, para que fique bem claro, tudo que planta, é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Abimeleque, ele chegou ao poder através da mentira, da violência, do assassinato, né, da sua família, dos seus irmãos. E durante os primeiros 3 anos, parecia que estava tudo certo. Mas Deus, ele não tinha esquecido. Deus, ele é justo juiz. Ele não esqueceu. E como o pai já falou aqui, há uns momentos atrás, Deus, quando ele decide tirar o homem do coração do povo, ele faz. Ele arranca. E a Bíblia diz que Deus permitiu que surgisse um espírito de discórdia entre Abimeleque e os homens de Siquém. Aqueles que ajudaram ele a subir ao poder, né? O próprio que ajudou ele a subir ao poder começou a se conspirar contra ele. Trabalhar contra ele. Então quem colocou essa ideia no coração do povo foi Deus. Deus permitiu que entrasse isso no coração deles para tirar Abimeleque do poder. E a colheita, né? Exatamente. Tá falando aí da colheita, né? Exatamente. Ele plantou. Que ele plantou. Semeou, agora tá colhendo. E aí depois também apareceu Gaal, incentivando mais ainda ao povo se rebelar. E aqui eu aprendi um detalhe muito importante. E eu quero que você que está escutando através dessa aula anote isso. Quem conquista algo pela traição acaba vivendo cercado de pessoas traiçoeiras. Meu Deus. O traidor, infelizmente, ele se arrodeia de pessoas traiçoeiras. É isso, essa foi forte. Dá pra você repetir de novo essa aí? Eu acho que o jovem, o irmão, o professor que tá nos assistindo precisa marcar isso. E é algo que não é difícil de ver. Agora que eu falo, parece ser algo assim, uau, mas não é. É a realidade. Alguém que conquista algo pela traição acaba vivendo cercado de pessoas traiçoeiras. Meu Deus, é muito forte. Quem usa a violência para subir dificilmente encontrará paz para permanecer. Quem chega a um lugar que não era para estar, é difícil ele ficar ali. Meus irmãos, vocês estão tendo um tesouro para vocês, para nós, incomparável. Guarde o seu coração.
guarde a sua vida. Coloque em prática essas palavras. Então aqui eu vejo Abimeleque como qualquer um de nós, se chegássemos a um lugar que não era para nós estar, como que você fica desconfortável? Você fala, não, eu não... Parece que eu tô fora da caixinha, né? E exatamente, demorou um pouco mas aconteceu. Yeah. E a história de Abimeleque é parecida com alguém no dia de hoje que ganha popularidade espalhando fofocas e humilhando outras pessoas. No começo parece que tá tudo bem, tá vencendo. Mas a verdade é que depois ninguém mais confia. E os mesmos que apoiam acabam afastando. Então, para você entrar, várias pessoas vão com você. Mas quando chega, e também isso mostra algo sobre as pessoas. A partir do momento que o líder para de fazer alguma coisa que era para as pessoas que apoiaram ele, ele já perde o apoio. Então, a importância disso é você ser um líder levantado por Deus. E Deus colocar as pessoas para te apoiar. Agora, quando você se une com pessoas do seu próprio pensamento, quando o seu pensamento muda do pensamento dele, você já não presta mais. É interessantíssimo porque quando o rebelde utiliza, igual você falou, de pessoas traiçoeiras, Deus permite que as pessoas que são traiçoeiras venham trair você. Exatamente. Se aproximem, né? E quando Deus levanta alguém que é levantado, pessoas traiçoeiras também vão tentar se aproximar. Só que Deus mantém aquele que foi levantado por Deus. Exatamente. Essa é a diferença principal, né? É aquilo que eu disse no início, ali, uma certa altura, o Espírito Santo, a missão dele é te livrar. Se você já não tem ele, o que vai te atrair? Não dá, né, pastor? Ele não vai te livrar, ele vai te deixar você exposto àquilo. É isso. Então, você não tem como saber quem está da sua volta, se não for Deus para te orientar, quem você vai colocar, quem você vai estar do seu lado. Você não conhece o coração de ninguém. É isso. É o Espírito Santo. Agora, se o seu coração já está dominado, não está dominado mais pelo Espírito Santo, você está exposto a uma avalanche de coisas que... Está caminhando em direção ao seu declínio. Meu Deus. É isso. Muito perigoso isso. É isso. Então, finalizando aqui o tópico 2, indo para o tópico 3, uma verdade que é sempre importante ser dita. O pecado sempre cobra o seu preço. Meu Deus. O que você planta, colhe. Se você plantou o pecado tem um preço. E o preço do pecado é a morte. Meu Deus. Na última batalha, quando Abimeleque atacou a cidade de Tebes, enquanto ele tentava incendiar uma torre, uma mulher lançou uma pedra de moinho do alto e caiu sobre a cabeça dele. Ele ficou gravemente ferido. E olha o pensamento dele, né? Mesmo no seu fim, com um pensamento de passar uma visão diferente para o povo. Ele ficou com medo ele ficou envergonhado de ser morto por uma mulher. E ele pediu ao seu escudeiro que o matasse, para que ele não fosse lembrado como um rei que foi morto por uma mulher. Meu Deus. Então, no fim, nada adiantou. O homem que matou 70 irmãos buscando fama terminou seus dias de forma humilhante. Meu Deus. E o texto termina dizendo que Deus fez cair sobre Abimeleque toda a maldade que ele havia praticado. E lendo essa parte que fala sobre o fim de Abimeleque, eu lembrei de uma passagem que está em Obadias 1:4. Diz assim: se te elevares como a águia e puseres do teu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei. Assim diz o Senhor. Aqui em Obadias está falando sobre Edom, que por causa do seu orgulho ele se sentia seguro e elevado. Então Abimeleque também foi essa pessoa. Exato. Por causa do seu orgulho, ele se sentiu exaltado e na ideia dele ele pensou que ele poderia se assentar entre as estrelas. Meu Deus. E Deus declara que é importante que não importa, Deus diz que não importa o quão alto alguém se coloque, Deus pode derrubá-lo. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito Então, repetindo aqui o versículo de Obadias 1:4. Se te levantares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Meu Deus. A história de Abimeleque, ela mostra que Deus pode demorar, mas a sua justiça nunca falha. O orgulho sempre leva à queda. Quem vive para si só, termina sozinho. Meu Deus.
Liderança sem Deus termina em destruição. É forte. Liderança sem Deus termina em destruição. Romanos 12:19 nos lembra: minha é a vingança, e eu o recompensarei, diz o Senhor. A verdade é que não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Deus continua governando e no tempo certo julga toda a injustiça. Meu Deus. Amém? Assim encerro aqui a minha participação. Que é isso, meu Deus do céu? Que aula é essa, hein? Essa é aquelas aulas, Igor, de levantar da cadeira, do irmão colocar o cinto bem apertado, né? Porque, meu Deus do céu, que aula impactante para as nossas vidas e para os nossos corações. A vontade de uma aula dessa aqui é não acabar mais, a gente continuar ela, porque é muito conteúdo para estrutura espiritual. Isso aqui é para ganhar estrutura espiritual. Isso aqui é o verdadeiro tutano, né, pastor? Para a pessoa prosseguir avante. Meus irmãos, que aula maravilhosa. Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Nós estamos indo para a conclusão da nossa aula. Eu quero estar deixando agora o momento das suas considerações finais na pessoa do nosso querido irmão Igor, com as suas considerações finais. Para mim é um imenso privilégio. Estou entre meio à minha liderança, meu líder da Almaden, meu líder local, presbítero Juciones, e meu pastor, né, que está aqui presente nesse evento. Então, para mim é uma tremenda gratidão de poder estar aqui presente com você, estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos ouvintes. E deixo para quem nos está ouvindo que tome cuidado com o que você planta hoje, porque o que você está plantando hoje, você colherá amanhã. Então, plante coisas boas, pregue a palavra do Senhor, plante algo que quando você estiver a colher, vai ser uma colheita abençoada por Deus. Assim eu deixo essa palavra para o coração dos nossos ouvintes e agradeço a minha participação. Maravilha, maravilha. Também com as suas considerações finais, diácono irmão Washington. Primeiramente, agradecer mais uma vez pelo convite, a honra. Amém. Foi muito bom. E essa aula vai ficar marcada, porque ela é de grande valia. A gente tem aqui nosso pastor nos dando um ensinamento profundo. Essa aula encaixou perfeitamente para ele estar aqui. É isso mesmo. Talvez no dia que fez as separações, essa pessoa vai dar essa aula, talvez não pensou, eu quero o pastor especificamente, mas Deus, por seus meios, separou esse dia para ele nos trazer essa aula muito boa. E para os nossos ouvintes, eu deixo alguns pensamentos e algumas perguntas para você, quando você escutar essa aula, você refletir. A primeira delas, estou produzindo frutos? O que eu estou fazendo na igreja? Meu Deus. Estou produzindo frutos? A segunda, as pessoas confiam no meu caráter? As pessoas ao meu redor confiam no meu caráter? A terceira, quero servir? Quero servir ou apenas ser reconhecido? Faça essas perguntas para você mesmo e responda para você mesmo e pense na onde você está na sua caminhada. E a última delas, se ninguém me der um título, continuarei servindo a Deus? Meu Deus. Se ninguém me der um título, continuarei servindo a Deus? E para terminar esse pensamento final que eu tenho aqui, eu quero deixar uma frase aqui, e essa frase ela foi dita por uma pessoa muito especial que está aqui, que é o Pai. Através de um dos ensinamentos dele, ele disse essa frase e eu marquei ela, escrevi na hora que ele falou, eu escrevi. E ela encaixou perfeitamente aqui. O maior líder no reino é, antes de tudo, o maior servo. Meu Deus. Temos que entender isso. Abimeleque não sabia disso. Então o pai um dia falou isso, eu anotei, deixei marcado e preparando essa aula, lembrei dessa frase. O maior líder no reino é, antes de tudo, o maior servo. Amém. Meu Deus, meu Deus. Pastor Leomi, as suas considerações finais, meu pastor. Quero agradecer, a oportunidade de estar aqui com vocês nesta manhã. Presidente Jucione. Amém, pastor. Jovem Igor, diácono Washington. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Uma honra, uma satisfação. E nessas considerações finais, eu quero deixar 4 conselhos muito importantes, baseado nessa lição. O primeiro conselho é: o caráter é mais importante do que o talento. Tá bom? Pense nisso.
O caráter, ele é muito mais importante do que o talento. Meu Deus. Segundo conselho, seja humilde. A humildade é essencial para você lidar com o sucesso. Deus pode te elevar. E saiba de uma coisa, nunca perca a humildade. Porque ela vai te levar você a chegar aonde Deus quer que você esteja. Quarto conselho, nunca se esqueça, meu filho, que suas decisões pessoais podem impactar o coletivo, aquilo que está à sua volta. E o quarto conselho, permaneça fiel aos princípios. Permanecer fiel aos princípios é tão importante quanto alcançar os resultados. Aleluia. Se você permanecer fiel aos princípios da palavra de Deus, isso é tão importante quanto você alcançar os resultados. Não importa onde você chegar, chegue lá fiel. Uhum. Porque senão você pode ser derrubado, como foi o contexto aqui. Você pode. Quem sobe ajudado por alguém ou pelo seu próprio orgulho, tem muita facilidade de cair. Agora, quando Deus coloca, alguém vai tentar derrubar, mas não derruba não. Não dá, né, pastor? Não, porque quem está sustentando não é nós. Quem está sustentando é a mão de Deus. E a Bíblia diz, o próprio Deus vai dizer, colocando eu em minhas mãos, quem arrebata Meu de lá? Deus. Ninguém. Deus abençoe o seu dia, a sua semana, em nome de Jesus. Meus irmãos, que maravilha! É com imenso prazer que nós concluímos mais uma aula desse nosso trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2026. Essa aula poderosa, impactante. Você, irmão, não pode participar dessa aula sozinho. Você precisa compartilhar essa aula com seu amigo, com seu irmão, com seu amigo, com a sua família. Leve essa mensagem para as outras pessoas. É com sentimento de gratidão que eu quero louvar a Deus, agradecer a todos que estão nessa mesa, que trouxeram esse banquete espiritual para os nossos irmãos, louvar a Deus pela mídia, louvar a Deus pela coordenação desse departamento e dizer para os irmãos que o segredo está no centro da vontade de Deus. A Bíblia vai demonstrar que pelo poder, pela ambição, Abimeleque tomou decisões abusivas, decisões que eram contra Deus, mas a justiça de Deus recaiu sobre ele. O segredo é fazer aquilo que agrada a Deus em primeiro plano, em primeiro destaque na sua vida. Escute bem isso. O segredo é dizer sim para Deus. Eu digo sim, eu já disse sim para esse projeto de Deus em nossas vidas. E tem algo para dizer para você. Jesus é bom e o diabo não presta.